Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá, pessoas. Estamos começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. Eu sou o Juliano e a nossa convidada de hoje está vindo pela segunda vez, Gabriela Gnatti. Tudo bem com você? Como que você está? Eu tô bem, Ju. Tô muito feliz de estar aqui de novo. Ah, que bom. Eu lembro quando a gente conversou da primeira vez, não foi uma promessa, mas a gente falou, tipo assim, a gente vai voltar a ter outros assuntos, vamos falar de outras coisas. Ficou meio no ar, assim, essa expectativa da volta. Eu acho que vai ser um episódio legal, porque a gente se conheceu pessoalmente lá no Festival de Lisboa, ano passado, em setembro. A gente pôde trocar muita figurinha sobre literatura, naturalmente, sobre arte em geral. Então a gente gravou um primeiro episódio sem se conhecer pessoalmente, a gente se conheceu, teve essa experiência ao vivo, presencial, e agora estamos aqui de volta. E obrigado novamente por topar conversar com a gente aqui. Maravilhoso. Você tá me ouvindo? Tem algum ruído atrapalhando? Não, tô te ouvindo legal. Para mim, tá ótimo. Foi muito, muito bom, assim, ter tido essa experiência da gente conversar por vídeo. Sim. E aí a gente se encontrar lá no Festival de Poesia de Lisboa, e a gente trocou muita ideia lá, viu muita coisa boa. Sim. Tomou muito vinho verde junto, foi muito divertido. E a gente pode até começar falando sobre o festival, né? Você, na época, ainda estava morando na França, né? Então, era um pouco mais pertinho para você do que para mim, de lá para Lisboa. Mas sobre o evento em si, né? Você foi uma das participantes, não foi da antologia que o festival fez? Fui uma das participantes da antologia e fui uma das finalistas também do festival. Ah, que legal. E eu estava lá, assim, com o clube de autores, eu não cheguei a participar, mas do evento em si, né? Para mim foi a minha primeira experiência, um evento de poesia, né? O que você sentiu lá? O que você achou da experiência de participar da antologia, ser uma das finalistas, do pessoal que estava lá? Fala um pouquinho para a gente dessa experiência. Eu achei, assim, foi muito interessante estar num espaço onde as pessoas que estavam lá estavam dispostas a discutir arte, a discutir poesia. E a poesia é uma coisa muito abrangente, né, bicho? Quando você começa a falar de poesia, você fala de outras milhões de coisas juntos. Você está falando de política, você está falando de cultura, você está discutindo gênero, você está discutindo opressões e libertações, assim. Então, eu achei muito intenso, foi muito intenso. As poetas e os poetas que estavam lá, assim, pessoas fantásticas. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente fina, muita gente legal, assim. E a Janine, a própria Janine, que é a idealizadora do Festival de Poesia de Lisboa, uma pessoa incrível. E um festival grande, né? Então, ele ocupou bem Lisboa, eu achei, assim. Esse foi um ponto legal que eu gostei, porque eu não conhecia a cidade. Então, eu fui pro evento. Eu acho que foram uns 5 ou 6 espaços durante uma semana, cada dia num lugar diferente, né? Foi. Lugares lindos, né? Nossa, não era Fábrica Braço de Prata? Era um espaço aberto ali. Meu Deus, o que era aquilo? É um casarão, assim, ali respira arte pura, né? Aquilo é impressionante. Eles ressignificaram o espaço, né? A Fábrica Braço de Prata, né? Que até poucas décadas atrás fabricava munição e bala, né? Para guerras, né, principalmente da última colônia portuguesa, que foi Angola, né, que em 75, que inclusive foi na Revolução dos Cravos, né, em 25 de abril, que foi uma data recente, a data importante para eles, né. Foi agora, 19 de abril, 25, né? 25 de abril. E é engraçado porque quando eu vi alguns vídeos, alguns conteúdos, fugindo, mas não fugindo do assunto, você falou muito que poesia é muita coisa, né. Você falar sobre opressão, você se expressar em política, e é uma data que marca muito, né, a ditadura, né, em Portugal. Então, é o início ali da democracia. Então, a população nas ruas contra esse movimento,
né? E é algo que a gente tem, entre aspas, muita vergonha de falar no Brasil, né? Ah, A gente não tem uma data que a gente se orgulha para falar do fim da ditadura, né? Então são movimentos muito silenciados hoje aqui no Brasil. Em Portugal eles falam isso com muito orgulho, né? Aí eu lembrei porque em 75, né, que foi a independência de Angola, né, que foi a última colônia portuguesa, né, a se tornar independente. E a fábrica Braço de Prata, eles ressignificaram todo o espaço, né? É um espaço multicultural. A gente entra no casarão, fica olhando, cada lugar tem um pedacinho de arte, né? Os corredores, que tudo... E os profissionais e as profissionais que estavam lá, assim, muito competentes. Sim. E todo mundo muito engajado. Eu lembro que, acho que foi o dia que a gente estava lá no Braço de Prata, que no final teve uma roda de samba. Então, foi uma coisa muito agregadora, assim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer não só... No final do primeiro dia, né? Logo no primeiro dia foi isso, né? Foi tudo isso, né? Teve aquela abertura... no dia anterior, né? Que foi na UCLA, né? Com o vídeo da Adélia. Isso, foi a abertura do evento, que foi numa universidade, né? Mas o que eu achei legal também para mim foi muito impactante esse primeiro dia completo, né? Porque além do espaço ele ser multicultural, tinham pessoas de várias partes do mundo, né? Tinha gente do México, Portugal, França, Alemanha. Então, isso carrega também muita cultura, né? Além do espaço, as pessoas trazem consigo, né? Suas culturas, seus conceitos, suas poesias. Nossa, eu vi português, o português que não é o português brasileiro, eu vi o português de Portugal, mesmo eu sendo uma lusófona, é muito diferente, assim, até a construção poética, porque a palavra, ela traz um significado, o som da palavra, dentro da construção da poesia, ela ocupa um espaço muito importante. E aí você vê como que eles realocam o sentido da palavra dentro da construção do texto poético, por conta da sonoridade, do tipo de... É incrível, assim. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade no começo de entender o português de Portugal, principalmente em texto poético. Na conversa era super tranquilo. Sim. Mas em texto poético, porque ela vem já com uma carga, né? A carga cultural é diferente, né? As inspirações, né? A ancestralidade é diferente, né? Muito. A gente tinha também pessoas, oficinas, poesias indígenas também, né? Que é outra carga ancestral e, falando em relação ao Brasil e Portugal, muito forte, né? Nesse sentido. Teve uma querida que deu aquela oficina linda de literatura indígena, não foi? Como que era o nome dela? Foi no último dia, eu acho, não foi? Foi meio que de encerramento. Foi lá na livraria. Na Alcântara. Biblioteca de Alcântara. Biblioteca de Alcântara. E isso é legal, né? Porque a poesia, ela se expressa de várias formas, né? Acho que a todo momento a gente também estava discutindo, meio que, não explicitamente, mas era uma discussão sempre o que é poesia, né? Como fazer poesia, como se mostrar, né? Então, através de oficinas também, através de música, teve muita música também. Teve até uma amiga sua, quem que fez? Foi no primeiro dia que ela fez uma apresentação teatral também? Que foi na Tertúlia. Foi. Foi na Tertúlia. Eu não vou lembrar dela, mas o nome do livro dela era Botões, Casa Botões, alguma coisa. É que foi tanta coisa que a gente viu. É muito, muito denso, né? Foi muito denso. Teve os slams também na praça. Foi. Em frente, ele atravessa, né? Mas... Eu gostei também do que foi movimentado além do festival oficial, porque a gente teve muita oportunidade de se encontrar fora do festival e fazer as nossas próprias coisas de poesia. Acho que a gente chegou a fazer 3 saraus paralelos no festival. A gente fez 2 lá na Black Sheep, em Lisboa, que foram 2 saraus lindos, assim. Em um foi o lançamento do pai, lá em Portugal. Sim. E a gente fez num outro lugar, que aí foi uma balada que era um negócio de vidro, uma coisa que chamava assim. Só que é interessante isso, né? Esse terceiro lugar não era um lugar que acolhia poesia, que a gente foi. Então, você percebe que a poesia ela precisa estar num lugar que o lugar acolha a poesia, né? E o festival foi pontual na escolha dos lugares. O Black Sheep foi muito acolhedor.
em relação à poesia, mas esse terceiro lugar, que era essa casa noturna aí, não foi um lugar acolhedor, e aí a gente acabou Sim. fazendo poesia na calçada, o que foi super legal também. Você acha que essa questão de ser ou não ser acolhedora, a poesia, parte muito da incompreensão das pessoas, assim, também? Sobre o que é poesia, sobre a importância, enfim, tem um certo desconhecimento, com preconceito. Eu acho, tem uma Parte- cristalização, assim, sobre o que é a poesia, porque, infelizmente, a poesia ocupou um lugar muito burguês, intelectual burguês. Cria E esse ar, né, de distante, né, distante, só uma meio... coisa, se você for um não sei o quê, ai, bicho. Eu acho que a poesia contemporânea, ela vem rebater muito isso. Uhum, Então, eu acho que a gente está num momento de mudança de paradigma em relação à poesia, sabe? sim, Ela está ocupando outros lugares. E o que é poesia também? A gente tem o Islã, por exemplo, ele sim, ocupa lugares públicos e ele é uma forma de poesia. A gente tem o cordel, a gente tem a poesia griot, tem um monte de tipo de forma de poesia que foge desse enquadramento burguês intelectual, patriarcal, e que sim. começa a ocupar outros lugares, né? Então as pessoas têm ainda esse preconceito do que vai ser quando a performance poética, quando na Sim. verdade ela pode ser uma coisa absolutamente surpreendente, assim, e falar de coisas contundentes e coisas que numa É, linguagem o, acessível, né? o que eu acompanho muito, assim, muito rede social, TikTok, chega muito para mim, muita batalha de rima, né? E muita gente rimando, rapper, enfim, que é poesia pura, né? Poesia cantada vindo de periferia, que eu acho fantástico, assim, eu acho super legal, porque isso envolve tanto criatividade, muita habilidade, muito discussão social mesmo, crítica social profunda, e a poesia, né? E quebra muito essa distância, igual você disse, né? Essa poesia antiga, branca, patriarcal, que se tem. Então, quando está na rua, está na boca do povo ali, a gente naturalmente populariza, né? Uhum. Poesia. Talvez não seja falado poesia em si, mas eu vejo muita poesia na voz de muitas pessoas na rua, né? As pessoas... Totalmente, totalmente. Eu acho que poesia é um ponto de vista em relação ao mundo também. Total. É a sua forma de enxergar, né? A sua forma de se expressar. Eu fico imaginando muitas pessoas, principalmente periféricas, que sofrem muito, assim, são muito mais sensíveis a qualquer mudança, seja de governo, seja econômica e tudo. Às vezes é a única forma que ela tem de se expressar, de se falar, né? De ser ouvida, né? E não ser Então, encaixotada, né, ali no... exato. E é engraçado, porque eu não me considero poeta. Eu me considero escritora, eu escrevo pouquíssima poesia. Eu tava com isso na cabeça do tipo, qual que é a sua poesia, né? Assim, sobre qual que é a sua luta, vamos colocar assim, qual que é a sua força, qual que é a sua voz na escrita, na poesia. O que que você quer dizer com a sua poesia? Tem como? Tem uma linha nesse sentido? Como que é para vocês? Eu gosto muito, quando eu sento para escrever poesia, né? Pensando na formalização da coisa da poesia, né? O que me atrai, o que me chama para isso são coisas, micro coisas do cotidiano e percepções internas, assim como as coisas me rebatem. Então, eu fiquei muito tocada com uma imagem que eu vi, que foi a última poesia que eu escrevi, que chama Sobre Meninos, Mariposas e a Guerra, que foi um texto que eu não estava conseguindo me expressar de outra forma em relação ao que eu estava sentindo. Eu vi uma imagem do menino em Gaza, que ele devia ter uns 5 anos, carregando o bercinho de uma bebê. E ele olhava para a câmera, ele falava assim, eu não aguento mais isso. Eu vi esse é recente, né? É recente, eu vi esse vídeo. Meu Deus, É muito Juliana. pesado. É Não, muito eu pesado. fiquei destroçada. Eu chorava, eu juro, ó, eu falo, me arrepia, eu fiquei destroçada e eu não conseguia falar sobre isso com as pessoas, porque eu não conseguia nem ver o vídeo de novo. Uhum. Eu não conseguia reproduzir o que eu estava sentindo para as pessoas. E aí teve um dia que eu sentei, eu estava trabalhando, escrevendo edital, estava finalizando esse meu livro que eu vou lançar agora, Sim. o outro.
Escrevendo, eu falei, não, eu não consigo seguir, eu não consigo fazer nada se eu não escrever sobre isso. E aí eu escrevi a poesia, chorei muito depois e esvaziei. Então eu acho que a poesia, ela vem para mim assim. E é diferente da construção do romance, por exemplo. Sim. Né? Quando eu escrevo romance, é outro lugar, assim. Assim, pelo menos, eu estou imaginando aqui, mas não sei se para você é isso. De repente, o romance é algo muito mais planejado, estruturado, algo muito mais de rotina, até por ser uma escrita mais longa, né? Muito mais palavras, mais páginas, enfim. E a poesia, ela vem muito do sentimento, do coração, do momento. A partir de um acontecimento, você pega ali, vai e produz algo. Tem essa diferença mesmo? Algo mais técnico, algo mais planejado, algo mais sentimento, coração, de momento? Acho que depende para onde que vai o texto que você está escrevendo, sabe? Por exemplo, eu escrevo essa poesia, ela veio nesse arrebatamento, eu fui arrebatada, e ela veio. Mas o que eu faço depois? Você senta e você olha a forma de novo, aí você... Sim. É mais espontâneo, tem a preocupação, óbvio, da técnica, porque é minha carreira e eu preciso ter essa preocupação, mas é mais rápido. Quando eu vou escrever outro tipo de literatura, quando eu vou escrever conto, quando eu vou escrever romance, eu me sinto arrebatada, que é da onde vem, que nem o pai, foi quando eu escutei a minha filha, a primeira palavra dela é ser pai. Ela falou pai antes de falar mãe. Isso me arrebatou. Só que é longo esse processo de você ouvir sua filha falando pai e não mãe. E ela te mete a um monte de coisa. Então, eu fui arrebatada, veio a temática, eu coloquei no papel. E aí eu vou desenvolvendo. O meu processo de escrita é meio caótico, assim, para te falar a verdade. Sim. Eu escrevo, aí eu volto, aí eu olho de novo, aí eu apago, aí eu seleciono, copio, colo, pico, é meio artesanal, assim, sabe? Sim, sim. Aí eu vou entendendo aonde uma coisa vai levar a outra, aí eu começo a criar a história, o fio narrativo, assim, falar, esse vai então para esse lugar. Aí que eu pego um fio narrativo, mas no primeiro momento ele também vem do arrebatamento, Sim. mas como é um texto longo, a técnica precisa estar ali. Porque não dá, né, principalmente um texto longo, não dá para ficar só na inspiração, nesse momento eureka ali. Pô, é um processo longo mesmo ali, então você precisa de ter técnica, de alguma certa estrutura, planejamento, mas surge a partir dessa fagulha, né, desse Você já viu a momento. Clarice Lispector naquele provocações que ela faz? Um vídeo dela? Sim, é um vídeo até famoso dela, né, que é um dos ela tá últimos vídeos de entrevista assim. dela. Ela fala sobre isso, ela fala assim, vai, você é uma profissional da escrita? Ela fala assim, não. Você se considera uma escritora profissional? Sim, né? Ela fala, não. Mas às vezes eu preciso ter disciplina. E ela fala que ela só se considera escritora, na verdade, quando ela tem que finalizar uma obra, e ela se coloca disciplina, não é a palavra. Ela coloca a si mesmo uma disciplina para cumprir aquilo. Então, é inspiração, mas é disciplina. Você tem que sentar todo dia, e você tem que olhar o seu texto todo dia, e vai ter dia que você não vai querer olhar o texto, porque olhar texto que você escreveu tem hora que é uma merda, assim, eu não sei você. Sim. Tem hora que eu escrevo, eu tô nas páginas 50 do livro que eu tô escrevendo. Aí eu falo, puta merda. O que mais me incomoda, assim, quando eu tô escrevendo, por isso que a disciplina é importante, só que nem sempre a gente consegue manter a vida, assim, tem vários acontecimentos, a gente vai ficar, sei lá, 1 ou 2 semanas sem escrever, a gente perde o fio ali, mas quando eu tô escrevendo eu paro, por qualquer motivo que seja, igual agora, né, eu fiz uma cirurgia, vou ficar quase 1 mês ali parado, aí do que eu tô escrevendo agora eu tenho que voltar, eu vou ler tudo que eu escrevi, para não parecer que teve um antes da cirurgia e um depois da cirurgia, 2 textos desconexos, eu vou ler tudo de novo, e nessa leitura vou corrigindo um monte de coisa. Vou ali polindo o texto, até o ponto que eu parei e começo a escrever de novo. Mas eu tenho várias pausas, eu vou ler e reler o meu texto várias vezes. Aí chega num ponto que eu posso mexer tanto que eu vou estragar o texto. Assim, pô, já tá bom, não precisa mexer mais. Porque se a gente ler, toda vez a gente vai querer mudar o texto. A gente pode ler 1000 vezes, vai querer mudar 1000 vezes. Sendo que deveria ter parado lá no começo. Então, acho que a disciplina e a nossa autocrítica tem que ser muito nisso também, do tipo, olha,
tá bom, de repente agora é o momento para uma outra pessoa avaliar, um leitor beta, um revisor, seja lá o que for. Mas é difícil isso, né? A gente é muito criterioso com o nosso próprio texto, Meu né? Deus. Até o ponto de estragá-lo, né? Pois é, no Pai, para mim é claro, assim, que eu escrevi o texto, e para mim é claro o momento em que o texto muda, porque eu escrevi o começo do Pai no Brasil e eu terminei o Pai em Paris. Sim. Então, para mim é nítido o que Sim. aconteceu de mudança, assim, eu vejo aonde, sabe, eu vejo aonde, puta, aqui, ó, eu retomei o livro aqui, e aí eu já estava em Paris, ele é completamente, eu sinto isso nele, ainda, sabe? A gente vê a essência, né? A gente vê a gente mesmo ali, né? Porque você, né, uma mudança muito grande, né? Não só de local de viver, de morar, mas isso você transmitiu isso para o seu texto, né? Senti muito isso. Sim. E falando mais especificamente do pai, eu lembro que na nossa primeira conversa, foi ano passado, ele já estava publicado. Qual que foi a data de publicação dele? Porque você estava com ele lá no Festival de Lisboa, como que foi lançamento, a editora também Urutau, todo o trabalho dele, como que está hoje, assim, o Bicho, pai? eu estou muito feliz, assim, de estar com a Urutau. A Urutau é uma editora muito séria. E, Isso é essencial, né? Tipo assim, nossa, respeitosa, assim, e você vê que o pessoal acredita no teu trabalho, eles têm processo de curadoria bem detalhado, assim, uma boa curadoria deles. Então, me sinto muito aconchegada, assim, na Urutau, sabe? Então, quando ele foi publicado, mas ele não tinha sido impresso, foi em setembro, acho. Eu setembro, voltei. sim. Não, Tá. a gente foi para o festival em setembro, mas eu não estava com ele físico na mão, porque eu estava em Paris e o livro ia ser mandado para o Brasil. Ele chegou no Brasil em dezembro. Sim. Eu peguei o livro em dezembro aqui no Brasil. Então, o que eu fiz de lançamento lá em Portugal foi o lançamento com um livro online, sem estar. Sim. Mas ele já estava na pré-venda pela internet. Isso é tecnologia muito doida, né? Porque você pode ter um livro sem estar com o livro na mão, assim. E foi uma experiência muito louca, assim, isso. Eu lembro, né, que já estava fechado, vamos colocar assim, né? Você não estava no processo de escrita ainda, mas eu não lembrava desse time do lançamento. Então, se a gente for pensar, tá bem recente, né? A gente está aqui começo de maio, tem poucos meses, né, dele pós-pré-venda, vendendo já, né? Enfim, ele rodando, assim. Eu não... Para você ter ideia, eu não consegui fazer o lançamento dele no Brasil ainda. Porque tem muita coisa acontecendo, assim. E isso é uma coisa que eu acho massa da Urutau, né, puxando a brasa para a sardinha, mas também porque eu acho que tem que ser dito, porque tem muita editora também que está assim, que tá nem aí para as pessoas que estão escrevendo para elas. Eles veem o trabalho, eles fazem uma curadoria também de premiação que eles vão mandar. Legal. Então, muitas das premiações, aliás, a maioria, a gente não sai do bolso da escritora ou do escritor, né? Eles que fazem a inscrição, porque você sabe que a inscrição de prêmio é caríssimo, né? A gente pega um Jabuti que abriu as inscrições agora, acho que foi essa semana passada. Se você não for associado assim nem nada, é para mais de R$400, né? E a gente está falando de um prêmio, assim, que é o maior de todos e tudo. Se a gente somar todos ali que valem a pena participar, você vai gastar milhares de reais ali de participação, de inscrição, e fora eventos, festivais, assim, que o lançamento do livro, tudo bem que tem uma data, né? Às vezes no site, sei lá, a data foi lançada, mas é um processo ali de mostrar que o livro existe em vários momentos, né? Em festivais, em eventos, enfim, no tete-a-tete ali, então tem muita coisa envolvida ali, né? Se a editora ela dá esse suporte, até essa orientação, muitas vezes, é ótimo, principalmente, vamos supor, quem é autor estreante, que não sabe nada, né? É um acolhimento muito grande, né? E da Urutau, eu escuto assim, eu conheço alguns autores publicados lá, todos falam muito bem. Falam muito bem. Assim. Muito legal nesse sentido. O pai, ele tá agora no Oceanos, e ele foi para o Jabuti também. E eu tô bem feliz, assim, com isso, assim, sabe? E o pai, assim, né, pelo que eu conheço de você do livro, acho que ele encaixa muito na proposta, principalmente do Oceanos, né?
pela linha editorial, assim, de avaliação que eles têm, eu acho que é muita cara, assim, né? O tipo de obra avaliada. É diferente, sei lá, do prêmio Kindle de Não, literatura, que é uma pegada completamente diferente, assim, é mais para entretenimento, uhum. livro adolescente, né? Enfim. Eu não sei nem aonde inscrever, às Ah, vezes, qual linha que eu inscrevo. Essa é uma coisa que eu converso muito com, meu editor, com a sim. minha editora, que vai escrever o quê que é o pai? É romance? A gente já falou disso no outro Sim, podcast, né? sim, É sim, romance, é poesia, o que que é? E o Oceanos, ele abre um pouco mais, né, esse leque de possibilidades, assim. sim, sim. E o Oceanos, ele é bem respeitado, assim, é um dos prêmios mais cobiçados, assim, do Brasil, né? Hum. E e hoje o trabalho com o pai, né? Como que você tem feito? Eventos, fora as premiações? Como que É, você falou que não conseguiu lançar ele ainda, né? Qual que é a previsão? Qual que é o plano? lançar eu não fiz o evento, porque eu até comentei com você, né, eu tô coordenando a Mole, que é a primeira mostra literária de Campinas agora. Uhum, legal. E aí acabou que, bicho, coordenar uma mostra em Campinas é muita coisa, assim, e veio uma Sim. coisa desencadeando na outra. Eu acabei de terminar uma direção de um espetáculo também que estreou agora, dia 19 de abril. Uhum, Então, desde que eu cheguei no Brasil, eu não consegui fazer isso. Então, o que o pai está sendo, ele está sendo divulgado online, ele está sendo divulgado pela editora, sim. ele está sendo vendido pela internet, mas eu queria fazer um evento para celebrar fisicamente o pai, né? Isso. E aí, a minha previsão amanhã, inclusive, eu vou dirigir um monólogo sobre esse livro, com uma Sim. atriz chamada Juliana Caligares. Amanhã que a gente começa, eu quero que a gente esteja pelo menos no meio assim do processo para fazer o lançamento físico, e Uhum, aí já lance o monólogo também. Acho que talvez final de maio, começo de junho. uhum. Tá Acho que bom. E acho que às vezes é muito simbólico também, né? Fazer o lançamento mesmo, né? Por mais que ele esteja à venda, enfim, até participando de eventos, uhum. o lançamento ele é muito importante, às vezes muito para o autor também, né? Ah, é. É muito solitário o trabalho de escrita. É, Mas você e, tem que cobrir, né, o evento. uai, de falar que uma das coisas que eu gosto muito, a gente até fez aqui umas 2 coberturas de eventos, que foi de lançamento de livro. É algo Então, que a gente gosta. Vai ser em Campinas, né? sem Quem campanha. sabe? Quem É, sabe? quem sabe? Quem sabe? Fica aí, fica Então, aí. fica a dica. Fica a dica, tá aí a deixa. Mas aí falando em outro evento, a Bienal de São Paulo. Você vai levar o Ah, pai para lá, a Urutau vai pô, levar para lá, não vai? pai, tô ansiosa também, em setembro. Tem até, eu já sei até o dia que vai ser. Vai ser uma noite de autógrafo, acho que vai ser no dia 18, de 17. Eu tenho que ver a minha agenda, Uhum. mas já tem o horário, o dia. Eu tô ansiosa, assim, porque, Legal. pô, legal tá na Bienal, né? Fazer Sim, talvez sim, faça. sim. É que eu não queria esperar até setembro para fazer o lançamento, mas aí eu já faria o lançamento. Mas acaba que o livro, ele pode ter vários lançamentos, assim, né? De repente, esse que você falou, talvez em maio, né? Um lançamento mais intimista, mais ali, como celebração do autor mesmo, né? Sua celebração sua com o livro, uma coisa sua ali, íntima. E na Bienal de São Paulo, vai estar com a editora, é uma outra pegada, né? Acho que é outro público, né? Talvez seja diferente, mas também seja interessante esse aspecto de lançamento, né? Então, pode ser. Porque o que acontece é que eu acho que eu estava escutando um podcast que chama Rabiscos, acho que chama. Uhum, E ele estava falando sobre que eu acho que o processo mais difícil para o escritor entender é a pós-publicação, né? O que que você faz? Qual que é o uhum, marketing que você vai usar para vender sim, o livro? Porque a galera está acostumada com feed de Instagram, você lê notícia de 5 segundos. Né, o uhum, livro físico é uma coisa que está ficando assim, vintage, né? Tá. é. E, e, e para mim esse processo do marketing tem sido a coisa que eu mais tenho pensado, assim, no marketing pós. Sim. Porque acaba que o livro ele é atemporal, né? Então, quem lê o Pai hoje, o ano que vem, geralmente o livro ele não vai mudar muito, né? O livro tem uma longevidade boa ali, né, para venda, né? Mas é como atingir o público, né? Como identificar e atingir o público, né? É. Acaba que eu tento pensar muito assim, desvincular o fato de ser um livro mesmo, no fundo,
Pô, eu tenho um produto. Igual tem gente que vende caneca, por exemplo, no Mercado Livre. Pô, é um produto. Às vezes custa o mesmo valor. E o livro é um produto. A questão é qual o melhor canal, né, para anunciar esse produto, né? Exatamente. Eu acho que Então, é a coisa mais desafiadora de todas é essa, assim. Eu tenho agora uma pessoa que está dando suporte à assessoria de imprensa, que ela vai começar a trabalhar em julho, isso é legal, isso é legal. porque é isso. Não tem como, assim, sabe? É, eu até recebi um contato ontem até de uma prima minha que ela trabalha numa escola, coordenadora do educacional e tudo mais. E o meu primeiro livro, que é um romance mais infanto-juvenil, assim, levar para a escola, para aluno de ensino médio. Então, assim, é um canal, por exemplo, de venda, divulgação, que outros produtos não têm, né? O livro, ele tem esse alcance, né? De escolas, universidades, que pode ser um canal, mas ao mesmo tempo, eu estava até comentando com ela, tem que ter uma dedicação grande ali para você entrar em contato com escola por escola, com direção, né, diretores, com, né, enfim, os profissionais de educação ali, para levar o seu livro um a um ali. Você sabe que isso que você estava falando, esse nicho da literatura infanto-juvenil, é uma Sim. coisa que eu acho tão importante. Eu tenho um livro que chama Viagem de Sosso, que ele é infanto-juvenil. E eu não tive coragem de mandar esse livro para a editora ainda. Mas por que sim? Não sei. Não sei se é porque eu sou mãe, eu tenho dois filhos, né? Sim. Não sei se é porque eu sou mãe, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande, assim, no que você vai colocar para ser Pode criança. ser. Pode E é ser. um livro que ele fala de amigo imaginário. Então, eu não sei, assim, sabe? Eu fico meio... Não sei. Às vezes é o medo da recepção também, como que vai ser, talvez, porque esse meu primeiro romance também, por ser o primeiro, eu sei, assim, tecnicamente tem muito que melhorar, né? Vários pontos ali eu identifiquei que, enfim, a narrativa não está na melhor construção possível, mas eu levo muito como um primeiro projeto ali, que eu comecei e finalizei, sucesso total. E tem muita gente que lê que gosta. Aí eu falei assim, pô, eu sei que não tá tão legal assim, mas também não vou contradizer quem falou que gostou. Gostou, tá ótimo, né? Não vou falar nada. Antes dele nascer, né, bicho? Mas é curioso, às vezes eu falo muito por mim também, a gente tem um medo, né, de mostrar quem que a gente é ali. Começo de carreira literária, às vezes é isso, né? Nossa, você é tão cabuloso. Você é tão cabuloso. O pai, por exemplo, você acredita que eu tenho pessoas que compraram um livro que falaram que não tem coragem de ler por conta do título? Sério? Mas não é assim são muitas pessoas que vêm falar para mim, não tive coragem de ler ainda. Eu falo, bicho, lê o pai, ele é interessadinho até, sabe? Mônico, não vai foder tua cabeça não, bicho. Pode ser que sim. Pode ser que vocês tenham uma coisinha mal resolvida ali, que você tem que resolver. Mas isso não é curioso também, do tipo, que não é um caso pontual, né? São algumas pessoas, várias pessoas que compraram o livro e têm essa percepção. Não é algo a se pensar, do tipo, que às vezes o poder, o peso que o livro transmite antes da pessoa abrir a página. Eu fiquei Legal pensando, isso, né? eu fiquei pensando nisso. É o título, né? Eu acho que a quarta capa dele também Sim. acaba sendo... Que a pessoa pega o livro, olha, vê o título, vê o projeto gráfico ali, aí pensa. Você já viu a capa do pai? Você chegou a ver ele publicado? Vi não na mão, assim, pessoalmente, mas eu já vi eles A capa é um beija-flor morto, mortinho. que é uma foto de um cara maravilhoso. É isso, esse tipo de coisa eu gosto muito da Urutau. Eles têm um cuidado com a capa, assim, com a diagramação, isso é uma foto. E é legal que a gente consegue ver identidade nos livros da Urutau. Isso que é legal. Essa foto parece que é de um cara que chama Ke Hung Fan. Uma foto. Então, acho que o pessoal fica meio assim, tinha uma pai, tem beija-flor caído, mas, porra, bicho, lê. Lê, sabe? Às vezes quem tem alguma história marcante, algum trauma, né, uma relação familiar de repente mal resolvida,
vê o bicho morto, vê o título, fala, será que isso aqui vai resgatar um monte de coisa ali que eu esqueci, que eu tamponei, que eu não quero mais falar? Acho que gera isso, né? Mas se for pensar, isso é fantástico, né? Tipo assim, gerar isso nos Eu não leitores. consigo fazer de outro jeito. Eu não consigo fazer de outro jeito. Tudo que eu escrevo é assim, sabe? Sim. Então vai ser isso mesmo. E acho que não vai ser para todo mundo, vai ser para quem quer mergulhar nisso aí. Sim. E voltando aqui na mostra literária que vai ter, quando que ela vai ser? Ai, vai ser tão legal, vocês podiam ver. Ah lá, você me chama podcast, eu começo a fazer um monte de convite também aqui. Vem cobrir a mostra, chama Mole, a primeira mostra literária de Campinas, é 26 a 28 de julho. Ah, sim. Bom que tá com tempinho, dá para programar bem ainda. Então, e é super legal, são 3 dias de mostra. O primeiro vai ter vai ser abertura, e vai ter o show com uma banda que chama Lucy Bananas, que é uma banda autoral. Que ela essa banda traz essa coisa da letra da música, assim, sabe? É uma letra muito inteligente, assim. E é isso, é uma mostra literária, né? O que é? É escrita em todos os... A minha ideia foi escrever um projeto que a escrita entrasse em todas as camadas dele. Então, na música... Aí, isso é dia 26, dia 27 são 2 oficinas. A primeira oficina, ela é com a Helena Galaneia, que é escritora, travesti, e ela vai falar sobre construção de personagem, fanfic, literatura LGBTQIAPN+. Legal. Aí vai ter a Nilcena, que vai trabalhar com poesia griot. Aí vai ter uma roda de conversa com a Débora Rendelli, da Urutau, que é minha editora. Sim. Débora, maravilhosa. E no outro dia vai ter slam, oficina de slam, oficina com a Paloma, que é uma mulher indígena paraense, e ela vai dar uma oficina sobre dramaturgia, escrita no teatro. Legal. E vai ter oficina, e depois vai ter uma mesa de discussão com o Cocão, que é um rapper, escritor. Ele vai falar sobre construção da literatura marginal, literatura dentro do movimento hip-hop. Então, sabe essa ideia de... Pô, que massa. E aí, no segundo dia, vai ter também um sarau, um palco aberto, e no último dia vai ser a entrega dos certificados e o encerramento. Pô, eu sei que está na organização. Eu que mandei o projeto, eu sou proponente do projeto. Ah, então o projeto é seu mesmo, né? O projeto é meu, e eu estou como coordenadora geral, assim. É uma equipe tão linda, Ju, você assim, tá junto. E te falar que até dentro do Pode Ler e Escrever, uma das coisas que mais me encanta, assim, é justamente esses momentos, né, esses encontros, né, literários, porque acho que é muito por conta de pós-pandemia, né, cresci muito na literatura na pandemia, então muita essa necessidade do encontro, né, de promover esses encontros. Então, é algo que, assim, eu sempre admirei muito, assim, quando tem, principalmente quando são eventos, propostas, mostras, enfim, que foge do padrão ali de feira literária. A minha ideia é essa. E vai ter, falando em feira, todos os dias, no sexta, no sábado e no domingo, vai ter uma feira literária junto com a mostra de autores e autoras independentes. Legal. Então, a mostra não fica com nenhum real, a gente não... espaço para galera ir expor, vai ter uma curadoria, eles fazem a inscrição, porque é muita gente, né, a gente vai acolher 10 pessoas escritoras por dia, de 10 a 13, mais ou menos, e para todo mundo ter chance de ter tempo de mostrar o livro, sabe? Então, cara, é um tipo de proposta, assim, de evento que eu gosto muito, assim, porque é o que a gente falou no começo da conversa, né, o que é poesia, né, a gente até expande o que é literatura, né, não necessariamente é só um texto impresso, a gente está em movimentos culturais diversos, sociais, né, igual você falou, vai ter rapper, vai ter, uma galera que, no fundo, tudo ali é literatura, cultura, tudo se mistura ali, né. Não, vai ser super legal. Vai ter intérprete de Libras, tanto que massa. No sarau, no encerramento e na abertura. Que foda. E eu imagino a expectativa pro seu primeiro ali, né? Do tipo, fora a correria, né? Que é
eu imagino o rolê que deve ser juntar esse tanto de gente, enfim, vários órgãos envolvidos, Muito, empresas, pessoas mesmo, muita. mas qual que é o seu objetivo? Do tipo, você fala assim, deu certo, foi um sucesso, o que que, você, assim, passar a régua e falar assim, deu tudo certo. Descentralizar a produção literária e o acesso à produção literária. É a primeira coisa que eu quero, essa descentralização, assim. Porque você vê essas feiras, essas mostras, e para mim tudo tem uma característica que é difícil, assim, que distancia, não aproxima. Se Uhum, distancia, sabe? Você coloca num sim, lugar que é difícil de chegar, ou que a pessoa vai ter muito custo para chegar nesse sim, lugar. Você coloca linguagens que às vezes não interessam tanto. Eu produzo literatura, mas eu produzo literatura, por exemplo, literatura de cordel. Só que eu vou nesses eventos literários e a gente tem a galera do romance, tem a galera sim. de outras tradições, assim. Então, a minha ideia é descentralizar o pensamento literário, sabe? Popularizar. Para fechar a régua Uhum, ali, eu quero que pessoas de vários lugares ocupem o espaço. Eu quero entrar lá sim. e ver galera do Islã fazendo oficina de criação de personagem de fanfic, quero ver pessoal da poesia na mesa do Cocão, eu quero ver o Legal. Cocão fazendo oficina de poesia griot, sabe? Eu quero ver Uhum, legal. esse diálogo. Quando eu ver as pessoas, se eu ver, por exemplo, uma poeta trocando ideia e marcando um trampo, marcando uma cerveja, que seja com uma pessoa que ela conheceu ali, com Já deu. aí para mim. Sim. Um desejo que eu tenho, algo que a literatura não é, que é algo. É, é engraçado, porque ao mesmo tempo que muitas pessoas falam de literatura, o livro está em tudo quanto é lugar, ele não tem o mesmo alcance, o mesmo respeito e a mesma mídia que um filme, por exemplo. Uhum. Não é mainstream. Eu faço muita comparação assim, quando lança uma série na Netflix, por exemplo, e bomba, todo mundo fala dessa série, todo mundo fala. Mas quando tem um livro foda, ele não tem esse mesmo alcance. A literatura não tem esse apelo. Tá em tudo quanto é lugar, as pessoas estão lendo mais, isso são dados, enfim, mas talvez o seu objetivo com o evento é ele tá misturado, tá ali no dia a dia das pessoas, É. sabe? Não é tipo, não é uma caixinha separada ali, não, tá no meio, Não, tá no tá? meio. A ideia é essa, a pessoa chegar no espaço às 9 da manhã, que é quando começa, às 8h30, que é quando abre o espaço e começa a primeira oficina, a pessoa chega às 8h30 e sai às 10 da noite, assim. Então Sim, a gente vai fazer uma coisa que a gente vai dar um mapa para a pessoa inscrita, né? Tudo legal. isso é mediante inscrição prévia, porque tem um limite de Uhum, pessoas por oficina. sim, E é uma coisa que eu pensei muito em relação ao Festival de Poesia de Lisboa, isso. Então a gente vai dar um mapa para as pessoas legal. falando sobre parcerias do entorno. Então, a gente vai fazer parcerias com Uhum. restaurantes, com padarias, É importante, principalmente quem é de fora, quem não conhece, às vezes vem de outra cidade, né? hostel, padaria, restaurante. Então você vai lá e mostra o seu crachá do Festival de poesia não, você mostra do Mole, o seu Uhum. crachá, e aí você tem desconto, sei lá, de 10%, 15% no almoço, ou Pô, na legal. hospedagem. É o que a Cara, gente. isso é essencial. Isso é. E ajuda, né, a pessoa a se conectar ali com a cidade, com o momento. Principalmente, como eu falei, vem pessoas de fora, isso é muito importante, né? E pelo que Sim. você está falando, pela essa proposta, é algo que eu sinto muita falta também mesmo ali de literatura, sabe? Isso é algo que está no cotidiano das pessoas sendo falado, Uhum, tendo o seu devido espaço, o seu devido reconhecimento. uhum. Às vezes eu sinto que falta muito isso, assim, das pessoas entenderem que literatura pode ser falada, pode ser conversa de boteco, sabe? Muitas vezes não é. Claro. Mas você tem razão quando você fala assim. Eu vejo, por exemplo, a galera na época do Torturado, assim. Sim. Fazia muito tempo que eu não via Não tinha isso, né? um frisson, assim, por conta de um livro, A né? gente tem muito quando é polêmica, tipo a vista da pele, né? Que é a galera tentando cancelar e tudo mais, a bobajada da direita falando. Então, assim, tem mais nesse ponto, mas não do tipo
Tortarado acho que foi um dos únicos, assim, dos últimos, né? Conversar sobre o livro, né? Exato. E é Assunto- engraçado, igual, por exemplo, o Bom Dia Verônica, que teve a série da Netflix que bombou e tudo mais. Cara, Sim. ninguém sabia que era o livro. Tipo assim, nem assim o livro ele foi muito falado, né? Então, Eu só soube porque eu sigo o Rafael, né? eu li o livro antes, assim, eu fiquei sabendo da série, eu fui ler o livro e tal, mas é muito. Porque a gente tá no meio, né? A gente saber meio que não é parâmetro, assim, pensando É em isso que você está público falando. geral. É isso, a gente sabe até. É, Então eu olho e falo assim, puta, esse livro aqui tá. Olha, tá todo mundo falando é, dele, não sei o que, não sei o que. Aí você sai da bolha, você vai trocar ideia, o livro. Não chega, né? Fica só na bolha, diferente mesmo da é, Netflix, que pura bolha. Vai, é. vai, vai, vai. Mas eu vejo com bons olhos, assim, não só por iniciativas, né, igual a sua, que eu acho que essa descentralização da produção cultural literária, e eu acho que é um movimento muito forte também de escritores independentes, que cada vez aumenta mais, então as pessoas, sem depender, entre aspas, de ninguém ali, tomando seu próprio rumo, que é um movimento muito importante, eu acho que é essencial para o desenvolvimento da nossa literatura, até as plataformas de streaming também estão utilizando cada vez mais obras nacionais, Uhum. por questão de regulamentação, elas têm por obrigação X% de produção nacional. Então, de repente, numa dessa onda, a literatura vai junto, né? Às vezes não só o Tortarado, mas outros livros também possam. O que eu falo muito é virar conversa de boteco, porque o livro virou conversa de boteco, pô, é o Sucesso, auge, é sucesso. é E a gente sucesso. fala de filme, fala de futebol, fala de política, fala de tudo, mas não fala de livro, né? Literatura. É, Que é assim, uma literatura não tem jeito, né, bicho? Até a gente que escreve, eu estava até sim, conversando com meu companheiro esses dias. O meu dia é assim, quando eu escrevo o dia inteiro, seja projeto, sim, seja o romance que eu estou terminando, seja o que for, eu leio e escrevo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Chega à noite, a hora que minhas crianças vão dormir, sim. bicho, eu quero ver, tipo, Casamento às Cegas na Netflix, sabe? Sim, quero ver qualquer bobagem para aliviar a Mas isso cabeça. é, então, para você ler, você precisa ter uma disposição, e às vezes nem eu, Total. chega no final do dia, consigo. Sim, Também eu acho que é uma coisa que eu quero me redisciplinar, assim. sim. É porque é foda. Você pega um livro para ler, eu começo a trabalhar. No nosso caso é muito isso, né? Do tipo, a gente já lê com outro olhar de escritor, né? Do tipo, pô, me falar que esse livro é bom porque tem um bom desenvolvimento de personagem. Eu vou ler aqui para saber. Então a gente já lê com esse olhar não tão de lazer. Mas eu, pelo menos, sou muito assim, é engraçado. Mas eu tenho utilizado a leitura muito para desconexão também. Então, eu pego meu Kindle, eu pego um livro e, cara, aí eu tô conversando com ninguém, tô fora do computador, então eu tô ali para relaxar. Então, eu ainda consigo um pouco nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, é muito solitário. Eu que conheço muita gente do meio literário, eu não converso de livro com quase ninguém, muito difícil. Não é assunto a ser conversado. É puxado, né? É, Uma coisa que eu tinha parado de fazer é ler poesia, por exemplo. sim. Eu tinha parado de ler poesia, assim. Aí eu li do Vladimir, que chama Para Quem Tá Se Afogando, o Crocodilo é Tronco. Você já viu esse livro? Não, legal. Foi Gostei o muito. que eu voltei, assim. Eu comecei a Ah, ler, eu falei assim, interessante, é uma poesia mais contemporânea, assim, sabe? sim, sim. Então, eu ler poesia é uma coisa que eu consigo ler, como entretenimento, assim. Romance, para mim, é difícil. O poesia é legal porque, por mais que seja um livro de poesias, ele é uma leitura mais rápida, apesar de muitas vezes muito mais profunda, pesada, né? Mas até por conta da cirurgia, eu fiquei assim, literalmente uns 2, 3 dias parados, eu consegui ler bem, assim. Eu li, o último que eu li foi aquele Em Agosto a Gente Se Vê, o último do Gabriel Garcia Marques, que é um conto, né? Ele é rapidinho, assim, super gostoso, assim, li em 2 dias, rapidinho deu para ler. Então, eu tenho conseguido ler, assim, mas eu ainda tento colocar um pouco de disciplina, do tipo, tanto
pelo menos 1 hora de leitura por dia, sabe? Isso Porque, é muito importante. porque não é a hora de leitura em si, não é o livro em si, mas é que eu vou ter 1 hora, pelo menos, ali, que eu vou estar relaxado, descansando, desconectado. Porque se deixar assim, para de trabalhar, celular na mão, vai para televisão e vai estar conectado também. Então eu tento pelo menos 1 horinha ali do dia de desconexão, que aí eu vou pro livro. Que ali eu não preciso de internet, ali eu não preciso de nada para Mas acontecer. sabe o livro que eu tô lendo agora, que ele é bem legal? Ele chama Portas da Percepção, do Aldous Huxley, que ele escreveu Sei, o... Mirada no Sono. Sim. Bicho, Ah, o que legal. Portas da Percepção é muito legal, assim. É a experiência dele com mescalina. Que legal. E o jeito que ele escreve é genial, né? Uhum, ele é muito bom. Isso eu não conheço, eu vou procurar. Então, você vai gostar, eu acho. Ele é bem... É o tipo de literatura que me descansa, esse. Sim, sim. À noite, depois de escrever e ler o dia inteiro, assim. A gente sempre tem, às vezes, um autor ou uma temática, assim, que a gente lê quase que no automático ali, né? Que a gente vai... Sabe quem eu amo e eu não consigo ler para me divertir? Porque eu fico intrigadíssima. 2, assim. O Guimarães Rosa. O Guimarães eu leio, eu acho aquilo tão genial que eu fico anotando. Eu falo assim, gente, não é possível que uma pessoa... É quase um livro didático, né? Que você tá ali estudando, né? Meu Deus! Basicamente, né? É isso. E o outro é o Gabriel Garcia Marques, né, bicho? Sim. Não, a escrita dele é engraçado que nesse livro tem um prefácio do filho dele, que o Gabriel não queria publicar esse livro, né? E foi escrito nos últimos anos da vida dele, que já estava com demência, tava, tipo assim, a escrita não estava legal, ele falou que tava uma porcaria, e os filhos, né, trabalharam na edição toda, e falou assim, ó, peço perdão, meu pai, os leitores vão falar quem tinha razão, ele ou a gente que resolveu contrariá-lo, né? Então, é bem legal, assim, bem... E aí eu fiquei vendo, assim, pô, esse aqui é o livro ruim dele? Esse é o ruim? Putz. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, Gabriela, acho que a gente falou todos os pontos aqui, que a gente falou das feiras, né, do Pai novamente, a gente relembrou o Festival de Poesia, e, pô, queria agradecer, quase 1 hora aqui de conversa já, passa muito rápido. A gente nem vê, né, muito bom. Você vai estar lá na Bienal de São Paulo? Eu não me programei ainda, mas provavelmente sim. Eu tô querendo, porque na outra vez, 2 anos atrás, de São Paulo, eu tava com credencial, tava quase pronto para ir, mas rolou um imprevisto, não fui. Então fiquei com esse gostinho de ir. Mas eu quero ir, até para levar o Pode Ler, tô pensando alguma coisa para fazer lá, tô estudando aqui, mas tô querendo ir. Ai, legal. Não, mas a gente se vê antes na Mole, que você vai vir para cá. Tá. Boa, tá me convencendo. Vai ser Vou puxar. Bom que Confins Campinas é muito prático de ir, né? Então, exatamente. Então, a gente vai se encontrar outras vezes. E, bom, foi um prazer falar com você de novo, Gabi. O prazer é meu. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Adorei, é sempre muito divertido falar com você. Perfeito. Então, bom, para quem está nos escutando aqui, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, siga o podcast Pode Ler e Escrever, e também siga a Gabriela nas redes sociais. Fala aqui pra gente como que as pessoas encontram você, o seu livro, quem quiser comprar o Pai, te acompanhar. Legal. O meu arroba no Instagram é @Gabriela Gnatti, com 2 T's e 1 I. E o livro, o Pai, tenho 2 livros, tem a Ostra e o Pai. A Ostra você encontra na Amazon, encontra acho que no grupo Editorial Atlântico também, no site do Editorial Atlântico. E o Pai você encontra no site da Urutau, por enquanto. Ótimo. E aí, então, recados dados, muito obrigado. Até mais, Gabriela. Até mais. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.